Olá, sejam todos muito bem-vindos ao De Portas Abertas. Hoje nós estamos recebendo Alex William Bichara, diretor de novos negócios na Sistemas Urbanos Engenharia. Então, vem com a gente. Muito bem-vindo, Alex. É um prazer ter você aqui hoje no nosso programa de Portas Abertas. Obrigado, Diego. Obrigado a toda a equipe de Portas Abertas, ao Portal Glemon, o Gleison, todo o time aí. Muito obrigado. Espero poder contribuir muito aí com vocês em termos de conhecimento, tecnologias. E é isso, muito feliz. Nós agradecemos aí a sua disponibilidade com a gente, né? Tirar esse tempinho aí. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, o Alex está lá em São Paulo. Hoje nós estamos fazendo um modo online do nosso De Portas Abertas. Bom, vamos lá. Então, Alex, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Para começar nossa conversa, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o trabalho para o pessoal, o seu trabalho para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, Bacana. por favor. Falar um pouquinho da Sistemas Urbanos. Sistemas Urbanos Engenharia, ela é uma empresa há mais de 25 anos de mercado. Nós somos projetistas de engenharia, de infraestrutura, tá? Explicando um pouco o mercado imobiliário, né? Então, quando você faz a engenharia civil, normalmente o pessoal acha que você vai desenvolver casa, vender ou trabalhar na construção. E a engenharia, ela é muito mais ampla do que isso. Então, nós não somos desenvolvedores, nós não vendemos, nós não somos loteadores, não somos construtores e também não somos incorporadores. Então, mas a gente está em toda essa cadeia da construção de indústrias fazendo os projetos. Então, hoje nós desenvolvemos os projetos de terraplenagem, drenagem, macrodrenagem, pavimentação, sinalização, rede de água, rede de esgoto, distribuição elétrica, pavimentação que eu falei. Então, um pouquinho do nosso perfil. Esses projetos, eles incorporam em toda essa cadeia do mercado imobiliário porque os empreendimentos precisam ser aprovados, né? Então, a gente está paralelo ao desenvolvimento e à arquitetura. Então, só para entender um pouquinho melhor, você trabalha em parceria com construtoras ou basicamente construtoras? Isso, tanto construtoras como desenvolvedores, donos de área também. Então, quando eu falo assim, quando você tem uma ideia de algum empreendimento, que no caso aqui seria um empreendimento, você tem a construtora, tem, vamos dizer, quem desenvolve, não necessariamente é quem constrói, que às vezes a pessoa desenvolve e subcontrata uma construtora que vai executar. E aí ela subcontrata, de repente, a parte de venda desse empreendimento. Então, a gente está na concepção dos produtos imobiliários, tá? Então, vamos supor que, assim, se tem um terreno, se tem mais ou menos um estudo de viabilidade de massa de venda, de volume de venda, posterior a isso entra uma arquitetura, e aí nós trabalhamos junto com a arquitetura no desenvolvimento dos projetos de engenharia. A gente não faz arquitetura, e arquitetura, muitos também não fazem engenharia, a gente se complementa. E aí é disso que sai a concepção dos empreendimentos. Maravilha. E no que diz respeito à tecnologia, Alex, para você, qual que é o maior desafio relacionado às obras do desenvolvimento urbano? Diego, assim, hoje a gente tem uma tecnologia muito... Primeiro, né? Eu acho que é até legal depois a gente falar um pouquinho da inteligência artificial, mas a tecnologia, ela tem crescido muito. O volume da tecnologia e o crescimento não é o mesmo da adequação e da instalação dessa tecnologia nas empresas, né? Então, por exemplo, o BIM, nós trabalhamos em BIM, né, há 5 anos, muito se fala em metodologia BIM. Explica para os nossos telespectadores o que é o BIM. O BIM, podemos dizer que é uma metodologia integrada de projetos no qual ela tem vários estágios, sendo super didático, certo? E que ela integra algumas formas de projeto, saindo do 2D para o 3D, e ela faz com que nessa metodologia você consiga
interrelacionar os projetos de tal forma com que você entenda as interferências entre os projetos, mas mais do que isso, você pode extrair, através dos projetos, listas de materiais, e aí, claro, até um plano de manutenção de alguns equipamentos que venham a estar nesses projetos. Então, ele é bem amplo, já é uma tecnologia 3D praticamente, mas, claro, a implantação do BIM, ela gera um pouco de descontentamento com relação, não digo o mercado em si, mas você precisa implementar nas empresas, né? Sim. Tem que ter um interesse top-down para que as incorporações e as empresas de loteamento, os desenvolvedores, venham a exigir esse tipo de projeto e entendam essa necessidade. E também, claro, a capacitação da engenharia e do público que se trabalha com isso. Tá? Então, a gente tem... Então, toda nova tecnologia, voltando até a sua pergunta, ela tem um prazo para que realmente tenha essa implantação total. E como as tecnologias elas estão sempre cada vez mais tendo uma novidade, é muito difícil você acompanhar essa ponta. É uma Mas loucura essa tecnologia, né? Ela é vai maluco. crescer e vai cada dia um pouco mais, e aí, de repente você vê e fala assim: como é que chegou aqui tão rápido, né? Não, para você ter ideia, nós estávamos discutindo no passado, e isso eu digo recente aí, o que 2 anos, ou até menos, o tal do metaverso. Então a gente Sim, estava falando em realidade aumentada, realidade virtual e metaverso. Hoje já o metaverso praticamente ele saiu para escanteio a inteligência artificial, né? Então você tem uma tecnologia que vai sempre muito para frente, e, claro, tem que acompanhar. O que é legal é que assim, quando você olha a obra ainda é muito arcaica. Então a gente tem a metodologia aí, a gente tem a questão da industrialização da construção civil que tem crescido muito. A gente tem a questão, por exemplo, do próprio BIM, a gente tem a questão de inteligência artificial, que eu acho que depois a gente falar, mas é isso. O importante é para que todas as empresas, para que a gente busque a inovação. Claro que vai lançar coisas novas e você vai ter que sempre buscar, faz parte da perpetuidade das empresas, meu amigo. sim, Acredito maravilha. falando como Alex e como DNA Sistemas Urbanos, tá? Sim, sim, maravilha. É. Ó, esse ano nós observamos mudanças climáticas drásticas em todo o Brasil e no mundo. Você acredita que isso pode refletir no desenvolvimento das cidades e como a tecnologia pode ser útil nesse sentido? Sim, isso tem acontecido, a gente tem visto. Eu acho que vai acontecer eventos mais fortes e incisivos daqui para frente, né? Isso é uma coisa que essa mudança a gente tem visto muito aí olhando do lado um pouco macro para a gente chegar no micro, essas reuniões que têm acontecido dos líderes globais com relação ao aquecimento global. É claro que muitos tentam diminuir, a gente, de qualquer forma, como ser humano, gosta de conforto, então é muito difícil você voltar a um status de não ter esse conforto, mas eu vejo assim, como civilização, o ser humano ele tende a ser melhor, né? A gente tem a coleta seletiva em alguns empreendimentos e tal. Olhando para projeto, tá? Então, assim, eu vou especificar 2 projetos que nós fazemos e que a gente tem um olhar muito crítico, que um é de macrodrenagem, tá? Ou seja, o projeto de macrodrenagem, ele estuda as bacias e quando tem a chuva, para onde corre essa chuva na drenagem normal e onde ela vai encontrar os rios. E automaticamente, quando você tem a chuva, a água ela vai para o rio e tende a aumentar o volume do rio, certo? Sim, E aí tende a ter as devidas enchentes. Então, o que a gente tem trabalhado são com equações de chuva mais extremas, para que a gente determine nos empreendimentos cotas de terraplenagem maiores, ou seja, a gente tem, dependendo do local, subido um pouco a implementação dos empreendimentos. Isso é um lado. Mas, quando a gente olha
para a parte financeira de quem está vendendo, quem está executando aquele empreendimento, tem um custo. Então, de novo, a gente tem que casar a viabilidade do empreendimento com aquela execução daquela obra, olhando um cenário projetado que pode ser que não aconteça. Esse é um ponto, tá? Outro ponto que nós trabalhamos muito são as soluções baseadas na natureza. Então, a gente agrega em todo a parte, isso vem do urbanismo, dos arquitetos, alguns projetos de drenagem voltados a, vamos dizer, jardins de chuva. Então, ao invés da gente direcionar aquela água para um córrego, ela acaba sendo infiltrada em alguns jardins de chuva, tá? O que é muito Mas bom, também é inclusive, o isso. que é muito bom, inclusive, para o solo, né? Muito, não, é muito bom para o solo, é muito bom para a qualidade de vida das pessoas, quando você tem um paisagismo atrelado a isso. Então, imagina, você mora numa cidade que ela é toda cheia de rua, a Boca de Lobo, né, o nome técnico para o bueiro, quando o pessoal fala assim, ah, o bueiro ali, né? Não, boca de lobo, Então, então, é o termo técnico. Eu é, já pensava que não. Porque boca de lobo, termo técnico, você fala né? boca de lobo. Não é o. Então tem justamente isso, que você tem uma cidade mais agradável, né? De se caminhar. Aí, por exemplo, a gente consegue fazer algumas passagens de nível entre as ruas no mesmo nível, para você não, para você dar um conforto maior para o pedestre. Então ele não tem que descer um degrau na rua e subir um degrau na outra rua. Então você faz ela nivelada. Então o carro acaba até desacelerando, porque ele vai ter aquela, vamos dizer, lombada feita para isso, tá? Para ele subir e descer. Então ele já desacelera por causa do pedestre. Que aí são coisas mais de urbanismo, que é muito mais dessa linha criativa, tá? Mas, voltando e sumarizando, os projetos tendem a olhar os eventos extremos da natureza, sim, tá? Que cada dia eles estão mais extremos e com uma recorrência Isso. muito maior e que a gente não. A gente tem tentado ainda, né? O governo e tudo tem tentado ainda essa mudança, mas as coisas estão num extremo e isso está refletindo demais nessa questão das cidades, né? Isso é, meu amigo. O poder público, a gente precisa, né, como cidadãos, não digo que só cobrar o poder público, porque parte de nós, como empresários e mesmo os empreendedores, que a gente transpareça novas tecnologias e, claro, muitas vezes o poder público nem conhece, né, mas quando você executa um empreendimento com nível de tecnologia e chama o poder público para conhecer, você gera esse conhecimento e, claro, até a possibilidade de ter uma exigência do poder público para essas novas tecnologias, entendeu? Sim. Até fazendo um adendo. Você imagina os empreendimentos em Balneário Camboriú, certo? E uma coisa é a indústria do vidro e da esquadria. Para um empreendimento, por exemplo, em São Paulo, a gente tem prédios altos, né? Mas vamos colocar aí na média de 30 andares, tá? Agora, você imagina Balneário Camboriú, com prédios aí passando dos 80 andares, Uma certo? loucura, Como né? Você imagina. suporta? As coisas Então, enormes. meu, é enorme. Outra coisa, ele é colado no mar, então você tem uma interferência de ventos e de chuva direto no empreendimento. Então, tanto a indústria do vidro como a da esquadria, eles têm que se preparar para esses eventos extremos. Porque imagina uma chuva de vento no segundo andar é uma coisa, agora no 89º andar é É outra coisa. outra coisa. É. É Lá em outra cima já coisa. deve dar aquele balanceio, aquele freio na espinha, né? Eu brinco que aí você fala, você vai comprar um empreendimento, ele fala, você quer o seu empreendimento com emoção? É do andar 60 para cima, e você quer pouca emoção? É do 60 para baixo. Maravilha. Alex, Legal. ó, desde o início da sua carreira, qual que foi o avanço tecnológico mais marcante que você pôde acompanhar no mercado?
Ó, você sabe que a gente está em transição, seu amigo aqui já vai falar com 44 anos, né? No dia 5. Dia Ó, 5. eu acho que de tudo, eu acho que o que a gente hoje trabalha é o smartphone, tá? Eu acho que o smartphone, ele deu para nós uma liberdade, ferramentas, ele deu uma oportunidade de registro, ele deu de trabalho, ele deu de conhecimento. Então, isso eu acredito que seja, claro, tem outras, né? Tem outras inovações que podem ser incorporadas no mercado, mas eu acho que a agilidade do smartphone, de você poder, primeiro, né, ter tudo numa ferramenta e ainda fazer isso que nós estamos fazendo, né? Uma videoconferência com alguém. E aí, depois do smartphone, vem todo esse lado do back-office da estrutura, né? Que você pode falar com uma pessoa ao vivo, eu em São Paulo, na Paulista, e a pessoa na Times Square, em Nova York, por vídeo, né? Você pode Coisa ter que uma você... empresa, inclusive, que tem funcionários em vários locais do mesmo país, ou até fora do país, que a coisa funciona. O home office ele chegou aí com força, né, também. Isso, até nós aqui, né? Você está numa cidade, eu em outra, e a gente está batendo um papo bacana e agradável, e até assim, o próprio o smartphone, ele deu até a possibilidade de novos negócios, e aí vieram, né, toda essa transição tecnológica do YouTube, né? Ou seja, a gente assistia a 13 canais, né? Ah, o 4 eu não sei como que é aí, mas aqui o 4 é o SBT, a 5 é a Globo, o 7 é a Record, e aí chegava lá no 13 a Bandeirantes, subia mais, ia para o 16, que acho que é a Rede Brasil, e morria ali, né? Aham. Claro, quem não tinha a possibilidade de TV a cabo, Se você né? tivesse muita sorte, você ainda conseguia pegar MTV. MTV, eu acho que era 32, cara, se eu não me engano. É isso aí. Então, assim, você imagina, com o YouTube, tem gente, eu já vi, acompanhei, porque eu gosto desse lado de conhecimento e viagem, por exemplo, tem caras que eles geram conteúdo andando pelas ruas. Então, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo e eu faço um podcast, Conheça São Paulo. E aí, quando dá lá para 6 horas da tarde, eu ligo o meu celular aqui no modo ao vivo, boto no YouTube e vou andando por São Paulo e vou explicando para as pessoas, ó, a Paulista é assim, vou pegar o metrô. Aí você fica imaginando, poxa, imagina eu que moro em Belém do Pará, ou eu moro em Manaus e nunca tive a oportunidade de viajar, porque, claro, a gente está olhando em classes diferentes, o Brasil é muito amplo, mas eu adoraria conhecer a Paulista, né? E de repente eu ando pela Paulista, vou falando com as pessoas e mostrando para elas. Claro, tem uma particularidade, né? Se você ficar com o celular na mão, só vai ficar a sua mão, né? O celular já foi embora. Alguém levou. Se ficar a mão, né? Tá. Se ficar a mão, é verdade. Alex, vamos falar um pouco sobre essas inteligências artificiais. Hoje em dia está em voga a inteligência artificial. Inclusive o portal Glemo, ele trabalha com a inteligência artificial na busca e nos resultados de busca. Como que você acha que elas podem ser utilizadas no planejamento da infraestrutura urbana? Você acha que isso é vantajoso? Sim. Ó, eu tenho estudado bastante sobre inteligência artificial. Eu gosto muito. Aliás, eu tenho assim um Excel enorme de ferramentas, né? Porque o que tem crescido são muitas ferramentas, cada uma para uma atividade diferente. Então, quando você fala em inteligência artificial, parece que é a solução de todos os problemas. A gente, como toda a tecnologia, eu sempre falo para olhar um pouco distante, acompanhar e também peneirar, né? Eu brinco que a gente peneira os resultados que saem, porque não são flores tudo que sai, tá? Uhum. A inteligência artificial, eu entendo que ela é um algoritmo e ela faz alguns cálculos e te traz resultados que muitas vezes você não consegue compreender, tá? Ou muitas vezes você não consegue interconectar num ser humano normal e uma máquina, ela consegue gerar números de variáveis, número de retornos ou especificações que ali são solicitadas, tá? Acontece que a inteligência artificial, ela precisa de um prompt, né? Ela precisa de uma pergunta ou de algum comando.
Ela A precisa gente, de ser adicionada uma inteligência, na verdade, né? também para que ela precisa De um desse ponto de comando e start, né? precisa, e ela precisa também de uma programação. Sim. O que eu vejo é assim, como sistemas urbanos, a gente tem buscado muitas tecnologias que a gente melhore o desempenho dos nossos projetos em hora homem, que hoje muitas vezes ainda é manual, Uhum. tá? Pô, Alex, como assim? O projeto de engenharia, ele é vendido no mercado em hora homem, como uma consultoria, como de repente uma auditoria. Então, muitas vezes poxa, quanto tempo eu vou fazer? Vou gerar os relatórios e vou entregar isso para aquele colaborador, para aquela cliente, envolvendo várias disciplinas ou várias pessoas. Então, quando você otimiza essa sua produção manual, tende a ter um produto mais barato e sim um preço mais justo para o mercado. Então, você trabalha aí com um preço mais barato, não é porque você tem menor qualidade, mas muitas vezes porque ao invés de você fazer algum processo, você automatizou, tá? Então, assim, olhando como infraestrutura, eu vejo que você tem as tecnologias novas que estão surgindo para arquitetura, para engenharia, uma série de modelos, né? E aí eu vou puxar aqui a sardinha para duas tecnologias bacanas, que uma é da ArcGen e a outra é do Luiz, que é do Grupo Sólido, que são, por exemplo, softwares de inteligência que eles geram mapas de arquitetura através de alguns prompts que você dá. Então, você imagina que você tem um terreno, aí você fala, eu quero um apartamento aqui de 2 dormitórios, quarto e sala. Ele gera 10 plantas. Aí você fala, mas eu quero que o dormitório fique do lado direito do quarto. Aí das 10 cai para 8. Aí você fala, não, mas eu quero que tenha um banheiro no meio. Aí de 8 cai para 2. Então, você imagina se um arquiteto tivesse que pensar manualmente isso, né? Claro, veio a resposta, da resposta aí, cada um trabalha, né? Sofistica e tal. Tá Os respondido? arquitetos agradecem a inteligência Poxa, artificial, né? então, eu acho que ela vem para somar, né? Porque se a gente fizer uma restrição disso, e toda tecnologia, ela pode ser incorporada normalmente ou ela pode ser odiada e rejeitada, né? Por exemplo, eu tenho exemplos meus, super tranquilo de falar. Eu sempre tive câmera, eu sempre viajei e eu gostava da câmera com o rolinho que eu ia revelar, né? E aí veio a câmera digital, isso eu estou falando, cara, em 2002, tá? Nós estamos há 22 anos atrás. E eu lembro que eu comprei, nem comprei, mas meu pai me pediu uma da Sony. Nossa, ela E eu dei com era um ele. sucesso, né? Era um sucesso, era tipo a câmera da Sony, e aí tinha vários tamanhos. E eu briguei com ele, eu falei, porra, pai, mas você vai comprar uma câmera digital da Sony para quê? Isso é uma tranqueira, você vai bater 500 fotos e ninguém vai ver. Porque naquela época também não se tinha memória, não tinha pente, não tinha como arquivar. Você vê que a tecnologia ela evolui. E hoje a gente, assim, claro, o ser humano ele se transformou porque, poxa, era muito legal eu te dar um álbum, né? Imagina, você trabalha comigo aqui no escritório, eu falo, ó, fui viajar para Manaus, tá aqui meu álbum de fotos. Aí você olha e fala, pô, que legal. O que que é essa cachoeira? Onde que é? E eu te explico. Hoje, você não tem você não tem esse momento entre seres humanos. Você vai bater 500 fotos, vai jogar num HDC ou na nuvem, não vai mostrar para ninguém, vai pegar duas ali, posta no Facebook e no Instagram e morreu. Nem Ninguém sabe que você você fez a lembra, né? viagem, É. nem você lembra, você não tem história, né? Você não tem história. Mas são tecnologias que vêm, eu no passado rejeitei, e isso é normal, né? A gente tende a ter medo da nossa cadeira, né? Sim. E é uma outra vibe você ter uma coisa física. Eu sou do tipo. Eu gosto, eu adoro música, né? E eu gosto dessa sensação de você abrir o selinho do vinil, daquele cheirinho de novo, você pegar um encarte, olhar. Eu já sou dessa. Eu ainda, quando mais novo, eu cheguei a pegar ainda
vinil. E agora o vinil tá voltando com toda a força. Mas é uma outra ideia você ter a coisa física e você apresentar de uma coisa digital que você deixa lá e esquece que você tem lá, né? Esse é um medo, viu, cara, a própria inteligência artificial, ela gera um medo porque ela é algo que está invisível, né? Você não consegue mensurar, você não consegue saber. Ela está atrás de redes. Então, você imagina uma inteligência artificial que chega a ter esse, não digo dominar os humanos, mas é o filme O Exterminador do Futuro. É mais ou menos essa ideia que deve ser da década de 90, se eu não me engano, né? Com Arnold Aham. Schwarzenegger. Sei, não é da tua época, né? Não, é 90? Exterminador do Futuro? Que isso? Minha época, Pô, você sim. tinha o quê? 7 anos, pô. Mas era da minha época. Alex, olha só, sobre a questão de sustentabilidade, como que a sistemas urbanos se preocupa diante... É uma preocupação diante da tecnologia, a sustentabilidade? Sim, sim. Aí vamos lá também, fazendo um adendo que veio com essas questões de ESG, as exigências dos balanços ambientais, toda a exigência do fundo com relação ao empreendimento que é sustentável, toda essa cadeia, toda a questão do ser humano pensar mais na parte ambiental, claro, né? Sempre tem as exceções, mas a gente pensa na média e na maioria, certo? Mas, por exemplo, em termos de projetos, quando a gente projeta, a gente sempre tende a dar soluções ambientalmente melhores. Esse é um ponto. Não necessariamente são mais baratas, tá? Mas a gente tende a dar essas soluções. O que, de novo, muitas vezes o empreendimento na ponta é o barato e o viável. Uhum. Então, tem esses dois lados que se pondera a ter um equilíbrio, tá? Mas, por exemplo, primeiro que antigamente nós entregávamos todos os projetos impressos. Então, já teve um viés, e aí eu não digo sistemas urbanos, não, acho que o mercado em si entendendo para o digital, né? A gente tinha a questão das assinaturas físicas, né? Ou seja, eu mando um documento para você e você assina. Então, hoje você tem ambientalmente uma alteração para as assinaturas digitais e os certificados digitais. Então, isso tem muito crescido, tá? Agora, é sempre na ponta o empreendimento, é sempre na ponta qual o viés e qual vai ser a imagem que aquele empreendimento vai passar. Por isso que a gente faz os jardins de chuva, soluções baseadas na natureza, tá? Beleza. Respondi? Respondeu? Esse é o meu. Agora, Eu tô aqui que você está perguntando, mas, cara, fica à vontade de comentar também, né, cara? Esse é um não, viés claro, sistemas claro. urbanos. Eu tenho uma outra pergunta agora como que é possível integrar o conceito de Smart Cities nos projetos de infraestrutura? Olhando as cidades inteligentes, tá? São cidades que são praticamente conectadas, tá? Então, o projeto de infraestrutura, ele é uma peça dessa cidade conectada, tá? Olhando os projetos e olhando todas as disciplinas e todos os players que são envolvidos, a gente vai da questão da tecnologia, controles de vazão, redes de semáforos inteligentes, estudo da população, porque assim, não adianta você ter uma cidade totalmente. Primeiro, aí eu olhando um pouco o universo São Paulo, tá? A gente tem São Paulo e a gente tem uma série de cidades satélites que pertencem a outros municípios, mas são praticamente conectadas, né? Atravessei a rua, eu já tô em São Paulo, mas atravessei a rua, estou em Santo André, por Uhum. exemplo, tá? Então, são municípios diferentes que tendem a ter mudanças de população ao longo do dia, né? Porque as residências em si, não hoje, né? Mas antigamente eram só dormitórios, hoje o pessoal ainda trabalha no esquema home office. Mas os projetos de infraestrutura, eles são pensados
para essas questões das soluções. Mas quando você fala em cidade inteligente, eu acho que você tem muito a avançar para chegar numa cidade, numa smart city, como eles falam, tá? Eu acho que tem o viés do pensamento coletivo, que muitos não têm, né? Cara, vou abrir aqui um parênteses. Eu moro num prédio, tá? Aqui na Zona Sul, e por incrível que pareça, o prédio já está no custo do condomínio, ele tem uma horta coletiva. Sim, E eu não é tô, uma uma tendência horta hoje. grande, É. muito bacana. E não estou dizendo uma horta assim que você vê 2 pés de alface, três, e fala, eu tenho uma horta aqui que, pô, se pegar 2, 3, vai ficar no terrão ali até crescer outra Dois, alface. três pés de alface para 178 apartamentos. Mas eu vou te falar, são coisas assim, eu não contei, mas se tivesse que chutar, ia ter uns 40 pés de alface, Uhum. porque não é todo mundo que come, você tem a questão. Mas você vê uma horta e você vê o quê? Um ambiente que todo mundo cuida, que Isso é já vai desse maravilhoso, né? primeiro. É maravilhoso, né? A gente, cara, tem uma máxima, depois você vê, acho que chama Janelas Quebradas de Nova York lá. É bem legal a história, que é da década, acho que de 60, que era lá no Bronx ou no Queens, parte mais, vamos dizer, menos abonada de Nova York. E aí, lá era meio quebrado e tal, e um cara resolveu arrumar a janela e a casa dele. E aí ele fez com que gerasse esse envolvimento dos outros arrumarem também. Então você tende a ter isso, né? O senso do coletivo. Quando um faz e se preocupa, a tendência é que o outro vai e faça, e até gerar competição, né? Daqui a pouco vai ver qual é o mais bonito, né? Ô Alex, diante de tantos avanços que nós temos hoje, qual que é a importância do acesso aos dados na visão geral de diferentes tipos de de projetos? Sem o acesso aos dados, o que pode acontecer? Ó, você vai fazer um projeto, eu acho que assim, esse é o principal, né? Você ter o maior número de informação e dado para que você faça um projeto, eu não vou dizer melhor ou mais eficiente, mas você vai fazer um projeto com aqueles dados, tá? Então, assim, isso a gente passa muito, é muito corriqueiro, até é bacana você ter falado, porque, por exemplo, quando a gente começa a fazer um projeto, e aí um projeto de um empreendimento, você tem vários agentes. E aí, de repente, é nos passado algumas informações que a gente começa a modelar o projeto, mas ao mesmo tempo eles estão discutindo uma alteração. Então a gente está fazendo um projeto aqui, eles estão discutindo a alteração na ponta. E entre essa alteração e o projeto que eu vou acabar de te entregar, estou falando aí em 15 dias, quando eu te entrego, você fala, não, mas mudou. Não, mas peraí, mas mudou o quê? Não, a gente mudou tudo. Ao invés de ser no lugar A, é no B. Aí você fala, poxa, então mudou tudo. Então eu vou ter que fazer um novo projeto. Então, assim, primeiro, o acesso às informações não estou dizendo que você não entregou o projeto, você entregou com aquela premissa de dados, certo? Sim. Mudou a premissa de dado, vai mudar o projeto. Então, e isso é custoso, tá? Então, eu acho que quanto maior o acesso a dados, maior o número de informação, de interferência, tende a ter um projeto mais eficiente para essa estrutura e menos custoso, porque são menos hora homem. Claro que hoje o dado ele é o ouro do mercado, né? O lead, o dado, a informação e tal, que deve ser tratada com carinho, né? A gente não pode simplesmente divulgar. Eu acho que esse é o maior desafio, viu, cara? Fazendo um adendo aqui que a gente está no bate-papo, é o volume de dado que é gerado, que eu acho que a gente até está ficando infotoxicado. Não sei se já ouviu essa. Sim, sim. É muita Que coisa. Na cara, verdade, é o acesso que você tem hoje a tanta informação. isso. Outro dia eu estava comentando, inclusive, com um familiar meu, que eu falei assim: ó, antigamente a gente sabia o que acontecia no nosso bairro, na nossa rua, e era o máximo, assim, que você conseguia ter acesso, a não ser pelo jornal, alguma coisa. Hoje em dia, com o advento da informação rápida, você consegue. Acaba absorvendo muita informação desnecessária, É. e isso tem
gerado outros problemas aí na vida das pessoas, né? Não, tem vários, tem vários. É uma discussão até filosófica, né? Mas entre os casais, entre os filhos, a gente tem gerado uma nova forma de se relacionar com o ser humano. É um negócio bem bacana. É um negócio para a gente tomar cerveja e pão de queijo. É. Alex, olha só. Nós já conversamos um pouco sobre o Glemo, né? E ele foi desenvolvido com uma tecnologia de ponta em inteligência artificial para oferecer uma experiência completa para os usuários, o que inclui tanto as empresas parceiras quanto os clientes que chegam até o portal em busca de imóveis novos. Na seção do Glemo para empresas, é possível encontrar análises detalhadas de visita por produtos, leads totais, aproveitamento e até um comparador de leads. Inclusive, esses dados podem ser analisados por períodos específicos. E a minha pergunta é, para você, como esses tipos de informação podem ajudar a traçar novas estratégias para desenvolvimento dos projetos? Ó, o maior número de informação, aí passando nessa linha da informação e de você ter uma qualificação dos dados, é a questão comercial e de hunter de novos leads, olhando os sistemas urbanos, captação de novos clientes, tá? Olhando em termos de desenvolvimento dos projetos, é claro que o desenvolvedor ele deve levar em consideração a massa da onde está indo o maior número de interesses. Então, para nós, claro, é interessante esse tipo de informação. Para o desenvolvedor, que seria o nosso cliente, é extremamente bacana. O que a gente consegue entender, dependendo, e isso eu vou te dar, por exemplo, também são coisas que acontecem muito aqui, é ter um perfil de custo ou não, não no detalhe, mas daquela área. E aí eu vou te exemplificar, tá? Vamos supor que um cliente, pelo portal, a gente consegue entender que tem leads voltados a certa área ou a certo bairro daquele município, certo? Sim. E a gente, em algum momento, olhando a topografia daquele bairro, ou seja, ele é muito acidentado, ou de repente a gente consegue, através de alguns históricos de projeto, que nós temos aí mais de 25 anos, entender o quê? Que aquele bairro em especial é carente de infraestrutura. Uhum. E aí eu digo rede de água, rede de esgoto, drenagem e tal. Normalmente o empreendedor, ele é vamos dizer, eu não digo o colonizador disso, mas ele é o responsável pela execução da infraestrutura no município. É um pouco maluco isso, mas o município exige para que ele tenha aquele empreendimento de, não sei, X famílias, Y famílias, que ele tenha uma estrutura de infraestrutura. E normalmente o empreendedor faz essa estrutura e, de repente, ele tem que fazer algumas adequações na rede pública para atender esse empreendimento dele. Custo sempre do empreendedor. Sim. O órgão público, ele apenas recebe como doação aquela infraestrutura executada. Então, a gente consegue olhar e falar, opa, ó, aqui, toma um pouco de cuidado, porque aqui, ao invés de você gastar X para a execução de uma rede de água, você vai gastar 3x. Então, volta a pensar na viabilidade do seu projeto, tá? Uhum. Não, maravilha, maravilha. Agora chegou aquele momento de a gente falar assim, né? Acabou. Chegamos ao último momento desse bate-papo que foi muito bom. Foi edificante, ó, gastando a palavra edificante pra gente. E eu gostaria muito, muito de agradecer a sua presença, Alex. É um prazer ter você aqui no Portal Glemo, no De Portas Abertas. E o espaço está aberto para você. Quando você, a Sistemas Urbanos, quiser, nós estamos aqui para conversar. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu agradeço a vocês todos aí, pelo carinho, né, pela amizade, né, pelas trocas. Eu acho que assim, o que eu puder, tá, encarecidamente contribuir com o crescimento das pessoas, e eu não digo só em projetos, né, porque a Sistemas Urbanos, ela é uma empresa que executa projetos. A gente ajuda muitos empreendedores, muita gente nova, muita gente que quer conhecer,
Mas na pessoa, acho que física, Alex, o que eu puder contribuir com conhecimento, crescimento, agregar, é isso. E acho que se eu pudesse deixar duas palavras, a primeira é gratidão aí, sucesso para vocês. E eu acho que a gente tem que sempre ser otimista, cara. Acho que o otimismo, ele leva você a ter coisas extremamente avassaladoras, eu digo, né? Quando você é otimista, as coisas elas desenrolam, né? Ela é diferente. Estão todos convidados a, quando estarem em São Paulo, vir nas Sistemas Urbanos, serão todos muito bem recebidos, podem me chamar, e é isso. Gratidão, muito obrigado por esse espaço. No programa de hoje, nós agradecemos a presença de Alex William Bichara, diretor de novos negócios da Sistemas Urbanos Engenharia e especialista em elaboração e implementação de projetos, principalmente para startups. Eu convido a você que está procurando um imóvel para comprar ou investir no www.glemo.com.br. Conte com o nosso sistema de inteligência artificial para achar o melhor produto para você. Obrigado, valeu!